Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, mais uma vez comentando a Constituição Federal de 88, artigo 89 e 90, nós vamos falar sobre o Conselho da República. Na sequência, falaremos sobre o Conselho de Defesa Nacional. Importante estudar o Conselho da República e também o Conselho de Defesa Nacional. Para que fique mais didático, vamos tratar neste vídeo sobre o Conselho da República apenas, mas na próxima aula, em que trataremos do Conselho de Defesa Nacional, vamos fazer um quadro comparativo bem legal para te ajudar nas questões de prova, tá? Bom, o artigo 89 diz o seguinte: o Conselho da República é o órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Preste atenção que o nome é Conselho da República. E o texto também diz que é um órgão consultivo para o Presidente da República, tá? O Presidente da República não está obrigado a seguir o Conselho. Você também não é verdade? Então, lembre-se disso na hora da sua prova. Inciso 1º, o Vice-Presidente da República. Inciso 2º, o Presidente da Câmara dos Deputados. 3º, o Presidente do Senado Federal. 4º, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. 5º, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. 6º, o ministro da Justiça. E 7º, o mais cobrado em prova, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. O artigo 90 vai dizer o seguinte: compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: inciso 1º, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Inciso 2º, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1º, o Presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Parágrafo 2º, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Professor, não vou lembrar disso tudo na hora da prova. Comece pelo seguinte: lembrando do artigo 84, inciso 18, quando eu falei que o Presidente da República não ia aparecer no rol do artigo 89, porque o próprio artigo 84, inciso 18, vai dizer que compete privativamente ao Presidente da República convocar e presidir o Conselho da República e também o Conselho de Defesa Nacional. Quem é o presidente do Conselho da República? O Presidente da República. E quem é o presidente do Conselho de Defesa Nacional? O Presidente da República. E é ele quem convoca. Por isso que você não vai ver no rol do artigo 89 o Presidente da República, mas ele está compondo o Conselho da República não por conta do artigo 89, mas sim por conta do artigo 84, inciso 18. Importante. E para não errar a sua questão de prova referente ao artigo 89, vamos esquematizar da seguinte forma. Lembre-se que o Conselho da República tem 15 membros, dentre os quais 3 são do Poder Executivo. O Presidente da República, conforme vimos, artigo 84, inciso 18, o Vice-Presidente da República e o Ministro da Justiça. Lembre-se, é Ministro da Justiça que compõe o Conselho da República. Importante, as bancas geralmente trocam o ministro, tá? Você vai lembrar ainda que 6 são do Poder Legislativo. E aí, para ficar fácil de lembrar, você coloca presidente, líder da maioria e líder da minoria. E você vai lembrar que é o presidente da Câmara, o líder da maioria da Câmara, o líder da minoria na Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria no Senado e o líder da minoria no Senado. Coloque da seguinte forma, fica muito mais fácil de lembrar na hora da prova. Ah, e uma dica: repita esse quadro até quando você estiver escrevendo ele sem olhar, tá? Quando ele estiver na sua memória e você colocar no papel, aí você já está pronto para a prova. E 6 cidadãos brasileiros natos, lembre-se que não pode ser brasileiro naturalizado, apenas brasileiros natos, com mais de 35 anos, as bancas também trocam a idade, para mandato de 3 anos,
sem recondução, ok? Após 3 anos, novos cidadãos serão escolhidos, tá? E desses 6 cidadãos, 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Ficou bem mais simples assim, não ficou? Pode dar o print aí que eu espero. Ok? Bom, seguindo então, no artigo 90 nós temos: compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre. E a dica aqui no artigo 90 é a seguinte, tá? As questões vão trocar essa palavrinha de forma sutil lá no artigo 91 e é uma diferença básica para você não errar a questão de prova. Compete ao Conselho da República pronunciar-se. Repita comigo. Compete ao Conselho da República pronunciar-se, ok? Lá no Conselho de Defesa Nacional, você vai ver a palavrinha opinar, beleza? Certinho? Inciso 1º, sobre a intervenção federal, o estado de defesa, o estado de sítio. Lembre-se que o presidente não está vinculado ao Conselho da República, ele pode seguir ou não. E o inciso 2º, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Importante isso, tá? Parágrafo 1º, o presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho. Ah, professor, então além daqueles 15 que nós estudamos, pode também ter a participação de um ministro de Estado que não seja o ministro de Justiça? Sim, claro, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. E o parágrafo 2º, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho. Qual é a lei? A lei é a 8.041, de 5 de junho de 1990. E nela nós aprendemos que esse ministro de Estado, convocado para participar da reunião, ele não terá direito a voto, ok? Ele terá direito à voz, mas não terá direito a voto. Muito bem? Perfeito? Na próxima aula, então, vamos falar sobre o Conselho de Defesa Nacional, o artigo 91. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E Deus abençoe você.